pra ficar perto das minhas filhas, eu voltei com ele. Você acredita que eu fiz isso? Ah. Mas é porque eu já tava há muito tempo sem ter elas. Ele era capaz, tipo assim, eu tava lavando louça, ele chegar bem perto de mim e peidar. E qual Aí foi a depois eu sensação conheci de ele. fazer amor com alguém depois de 2 anos? Quando eu chego, que eu vou conhecer ele, Rufus, um fedor. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, você vai tomar banho. E levei ele no banheiro. Pois a Gertrude separou, ficou 2 anos sem dar um beijinho, e aí no dia que ela resolveu dar um beijinho, tesouro. Gata, o que você faria se você marcasse um encontro com o cara e ele chegasse fedido no dia? Ai, que legal, Rufus, já é a segunda vez que eu te escrevo. Eu falei, nossa, eu fiquei até emocionada. Eu falei, nossa, depois eu vou falar pra minha prima, vou falar, olha, nega, porque foi ela que me indicou o seu canal. Aí eu viciei. Foi a sua prima que te Aí eu indicou? vou falar, sim, a minha prima que me... Sim. Gertrudes, quantos anos você tem, gata? Eu tenho 38. 38. Eu vou te chamar de G pra ficar mais fácil, tá? Ok. G, você tá morando Tá na Europa, ótimo. né? Sim, eu moro na Europa. Já faz quanto tempo que você mora aí? Vai fazer agora em janeiro, que eu tô aqui direto. Eu já tinha morado antes, aí eu voltei pro Brasil, fiquei 3 anos no Brasil e agora são 9 anos que eu não vou no Brasil. 9 anos. E você foi casada aí? Então, o pai porque é outra história. Meu pai das minhas filhas, eu conheci ele no Brasil, depois a gente viemos morar aqui. Aí era um relacionamento ruim, né, sinceramente. Aí eu voltei pro Brasil com as minhas filhas, depois ele foi, aí decidiu... Eu me arrependi de ter voltado pro Brasil, sinceramente, porque foi muito difícil pra mim arrumar trabalho, deixar minhas filhas. No final eu decidi voltar, entendeu? Aí ele voltou antes com elas e depois de 1 ano eu vim. Você foi depois de 1 ano, mas aí vocês separaram. Tava separada. Aí eu fiquei aqui 1 ano e meio ainda. E depois, pra ficar perto das minhas filhas, eu voltei com ele. Você acredita que eu fiz isso? Ah. Mas é porque eu já tava há muito tempo sem ter elas. E eu queria ter elas. Aí durou 6 meses. Você ficou quanto tempo sozinha, assim, sem dar nenhum beijinho depois que você separou dele? Olha, uns 2 anos. Porque a gente ficou 1 ano e meio separado na mesma casa. Entendeu? Nossa. Não dormia separado mesmo, não dormia junto, mas não teve nenhuma recaída, porque eu peguei um nojo dele, que você não faz ideia. E ele também fazia o possível para ser a pessoa mais odiosa do mundo, sabe? Ele fazia coisas, olha só, porque é uma coisa que eu falo, as pessoas não acreditam. Ele era capaz, tipo assim, eu tava lavando louça, ele chegar bem perto de mim e peidar. Você acredita? Ai, pior que eu acredito, e acredito piamente. Era um peido bem fedido, né? Sim. Sabe assim, pra te tirar do sério, eu não sei explicar, pra fazer com que você enlouqueça. Eu saía do banheiro, às vezes, assim, eu tinha acabado de tomar banho, ele passava por mim, ele fazia, nossa, que fedor, meu Deus, como que você fede, credo, Senhor. Chegou um momento que eu tava me cheirando, eu ficava me cheirando o tempo inteiro, você acredita? Tipo, eu tomava banho e tava me cheirando, porque a pessoa entra na sua mente. Ela entra na sua mente. E esse peido pode até parecer uma coisa engraçada, mas só quem viveu essa situação, porque eu também já vivi, é uma coisa que enlouquece. A pessoa, ela peida descontroladamente e é muito fedido. Parece que ela tem controle sobre o cheiro pra te irritar. É verdade. É bem isso. E é pra te humilhar, né? A pessoa faz isso como uma humilhação, né? Já chegou a falar pra mim, já que você é uma privada, assim, entendeu? É porque você é uma privada. Oxi. E fazer... a pessoa insuportável. Graças a Deus, olha. Eu tô bem longe agora. E aí você ficou morando com ele mesmo separada pra poder ficar perto dos seus filhos.
É porque eu não tinha como sair dali, eu não tava trabalhando, entendeu? Porque eu, tipo assim, quando eu vim pra cá, eu fiquei 6 meses como se fosse num albergo, sabe? Sei. Porque eu não tinha, né, mesmo onde ficar. Depois eu conheci um outro homem, e coitado, ele já até morreu agora. E foi ele que me ajudou. Aí eu fiquei com ele, eu fui pra casa dele, acabou que a gente ficou junto esse um ano, entendeu? E depois pra ficar perto das minhas filhas, porque é onde eu tava com esse, só que não tinha lugar pra mim pôr elas, eu não tava estável aqui pra poder falar, agora eu vou pegar minhas filhas pra mim, entendeu? E nesse um ano Aí que você ficou a mãe separada, dele, morando junto, mas separada, vocês nem se falavam, se cumprimentavam pelo menos. Bom dia, boa noite. nada assim. Era tipo o mínimo indispensável, assim, sabe? Assim, de quando a pessoa falava era só pra ofender, pra xingar. Às vezes vinha aquele bem falsinho, vinha com. Sabe aquele tipo de pessoa que talvez de manhã te fala bom dia, conversa com você normal, e quando é de tarde chega te xingando? Sei, Que sei você bem. não sabe nem como. Ou então sai te xingando e quando volta com um sorrisinho. Ai, tudo bem. Ah, então, é porque sabe como que é, né? A vida. Às vezes a gente fica nervoso, às vezes, sabe? Essa pessoa falso próprio. Então Aí, foi um ano e graças a meio Deus, assim, horrível. foi horrível, horrível mesmo. Apanhei, foi aí que eu denunciei ele várias vezes, entende? E você sendo estrangeira é ainda muito mais difícil, né? Porque às vezes eles te olham assim, aquela cara de você quer o quê? Sabe? Mais ou menos isso. O que você quer? O que você quer, neguinha? Você sai do seu país e quer que a gente faça alguma coisa por você aqui? É mais ou menos isso. Entendi. Mas Aí aí eu insisti. você conseguiu se livrar dele. Sim, com insistência, né? Todo dia, eu já cheguei aí 2 vezes na semana lá falar, sabe, falar o que estava acontecendo. Ajuda de associação, essa que cuida de mulheres, sabe? Com a ajuda deles, com isso, porque. E depois, né? Aí até que saiu, depois de 8 meses, pensa que eu denunciei ele, que saiu essa sentença que ele teve que sair de casa. Aí ele saiu de casa e Entendeu? você ficou com as crianças? Fiquei com as crianças. A casa era Graças a alugada, né? Deus. Mas mesmo assim, eu fiquei com elas. Essa minha amiga falou, você tem que arrumar alguém. Eu entrei nesse site de relacionamento. E eu pensei, eu tenho que encontrar alguém que mora longe, porque eu quero ir embora daqui, porque eu não me sentia segura lá. Porque, igual eu falei, ele não podia se aproximar 500 metros, mas morava 200, entendeu? E aí eu falei, comecei a procurar longe. Aí eu primeiro eu conheci um que era do mesmo país que eu moro, só que ele morava em Londres. Aí ele tinha que vir aqui para arrumar os documentos, a gente se conheceu. Foi muito legal, maravilhoso. Só que como ele morava... Era tipo assim, foi só uma noite, sabe? Mesmo que ele era muito legal, mas não tinha como. Ele era mais novo do que eu ainda. 1 ano só, mas era mais novo. E qual Aí foi a depois eu sensação conheci de ele. fazer amor com alguém depois de 2 anos? Ai, doeu, viu? Mas foi bom. Você tava virgem de Ai, novo? praticamente. E ainda era grandíssimo, enorme, Graças a Deus. sabe? Aí eu lembro, ó, eu juro pra você, eu fiquei uma semana toda mordida, toda roxa. Mas feliz e satisfeita, né? Feliz da vida, feliz da vida. Sabe quando você fala, olha, precisava disso? E nesses 2 anos que você passou nessa abstinência, você tinha vontade? Não com o seu marido, com o seu ex-marido, eu sei que não, mas você tinha desejos assim? Tinha, muito. Só que sabe, eu pensava assim, como já era ruim, sabe, você pensar, eu não vou sair pra ficar com alguém e depois ter que voltar pra cá, sabe, assim, se Deus o livre, ele descobre, eu ainda vou perder a minha razão. Aí que ferrou tudo. Então eu falei, não, vou... E também era um período tão ruim que sabe quando você tem vontade, mas só de vez em quando, não é uma coisa que fica um pensamento fixo?
Sei, mas aí porque você tá passando você por não se outras tocava coisas. nesse período? Você não se tocava? Já, sim, mamma mia, muito, muito. Eu tava já virando uma adolescente, eu tava me sentindo uma adolescente já. Você ficou siririqueira. Foi, muito. E como você conseguia fazer isso sem o seu ex-marido ver? Porque a gente dormia separado. Tipo assim, ó, tinha dois quartos. Um quarto dormia ele, porque o bonito, né, o quarto era dele, e no outro tinha minhas filhas. E eu dormia na sala. Ah, Entendeu? uhum. Eu tinha comprado fiz uma caminha pra mim ali e eu dormia na sala. Então Entendi. eu tinha. E como a gente não. Elas iam dormir cedo, porque elas eram pequenas e não tinham horário para ir dormir. E depois eu ficava sozinha. Entendeu? Era aí que você siriricava. Era ali. Uhum. Você começou a pegar um Ou no vício, né, banheiro. gata? Porque quando a gente tá nessa situação, a gente precisa de alguma coisa pra aliviar a tensão do dia a dia. É bem isso. Aí vira um vício. Aí chega um ponto que você fala, nossa, meu Deus do céu, eu tô virando uma adolescente de novo. Não... Até espinha no rosto tava nascendo. E aí, depois de 2 anos, você fez amor, você se sentiu É, mulher outra vez. O que você sentiu assim como sim. pessoa? Como pessoa. Ah, eu me senti. Porque era aquilo que eu queria. Eu me sentia, era isso. Porque igual eu falei, quando ele foi embora, ele já tá. Sabe, porque eu tinha pensado isso. Assim que ele sair daqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Uhum. Porque aí não vai ter mais desculpa. E foi mais ou menos isso que aconteceu, sabe? Porque foi assim, ó. Eu fiquei esses 2 anos, né? 1 ano e meio separado. Depois, logo que ele saiu, eu conheci esse rapaz. E aí depois eu fiquei mais 5 meses. Entendeu? Nossa, você conheceu esse rapaz, fez amor e depois ficou 5 meses sem nada de É, novo. sim. Sim, sim. Uhum. É até mais de 5 meses, sinceramente. Até um pouquinho mais, porque foi assim, aí essa história que eu ia te contar. Quando eu conheci, aí eu comecei de novo, eu tinha conhecido esse que veio, né, de Londres. Uhum. Só que eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que, tipo, mesmo que ele era legal pra caramba, era legal conversar com ele, mas você sente que não tinha como. Ele morava em outro país, entendeu? Ah, e nem é o Ele momento, né, era. gata? Acabou de sair de um relacionamento, Não é só um era. pente. Isso. Uhum. Aí depois eu fui e eu pensei, eu quero conhecer gente de longe. Aí eu comecei a colocar o coisa da app sempre mais longe, sabe? Uhum. Aí eu Sei. conheci esse rapaz, que Qual é o ele era da aplicativo, gata? Áustria. Você vai ter que falar. Era o Tinder mesmo. Ah, é o Tinder, tá. Eu Era já, eu já Tinder. achei que era Era outro. próprio ele. Depois eu te conto qual eu achei que era. Não. Ou era esse ou era o POF. Ou era Tinder ou era POF. Aham. Aí você pôs a localização pra bem longe. Aham, pra bem longe. Uhum. E uma coisa que eu descobri, que quando você começa a colocar não, 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 a app começa a te mandar pessoas de longe. Aí eu fazia isso, quando eu via que era perto, eu ia colocando não, 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 até que me mandava de longe, entendeu? Uhum. Aí eu conheci esse, que a gente não falava nem a mesma língua, conversava pelo Google Tradutor. E começamos a conversar, ele parecia ser uma pessoa legal. Aí eu acho que ele tinha uns 3, 4 anos a mais do que eu. Era solteiro, não tinha filhos. E aí morava lá, né, na Áustria. Aí a gente ficou conversando uns 15 dias. Eu vi que ele era meio tontinho, não sei explicar. Mas sabe quando você fala, talvez é porque eu não falo a mesma língua. Sabe que eles pareciam um adolescente. Sei, bobo. Então, eu tava achando que era a língua, o idioma, né? Aí eu falei, tá bom, vou conhecer. Ele falou, vou aí te visitar. Aí eu falei, tá. Ele fez, tipo assim, 800 quilômetros pra vir aqui, Meu de carro. Deus! Sim. Daí, quando ele chegou, olha só o que aconteceu comigo. No dia que ele tinha que vir, desceu pra mim, Rubens. Eu fiquei Uhum. tão triste. Eu falei, eu não acredito, meu Deus, depois de 5 meses eu vou conhecer o rapaz, acontece isso. Sabe quando você fica com essa coisa, ai, que tristeza. Mesmo assim, eu Lamentável. falei, eu vou, né? Uhum. Eu falei, eu vou. Quando eu chego, que eu vou conhecer ele, Rufus, um fedor. Sabe aquele fedor de suor ardido? Sabe aquele suor ardido? Eu pensei comigo, é porque ele fez tadinho 800 quilômetros. Tava começando a ficar calor, né? Eu falei, caramba, nada, vamos. Então tá, vamos pro hotel.
Quando eu entro no carro dele, eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que abrir a janela, porque senão eu vou vomitar aqui dentro. Porque era um cheiro de suor muito. Mas não era só um suor, você via que era cheiro de roupa suja. Sabe quando a pessoa soa, coloca a roupa pra lavar, depois pega de novo a roupa? A impressão que dava era essa. Ui, mas Aí eu. fisicamente ele parecia sujo? Ah, sim, o cabelo todo. Sim, sim, o cabelo oleosíssimo, sim, Ah, parecia. Mas o mais engraçado é que sabe quando você vê que a pessoa tá usando roupa boa, roupa de marca? Você vê que a roupa é boa, mas que nunca foi lavada? uhum, mas você já reparou no cabelo dele oleoso. Como você teve É, coragem? não, Eu na pergunto. hora. Não, então, na hora ele tava não, ele tava de boné, foi só um cheiro. Aí quando a gente chegou nesse hotel, eu falei, agora ele vai tomar um banho. Eu pensei comigo. Ele falou, eu tô morrendo de fome, vamos comer alguma coisa. Aí eu Uhum. pensei comigo, eu ainda falei pra ele, né? Mas você falando com a pessoa pelo Google Tradutor é muito difícil, sabe? Claro, com Porque certeza. você tem que escrever, esperar que traduz, mostrar pra pessoa, aí a pessoa escreve, tira, sabe? E aí? Aí eu falei pra ele, mas você não vai tomar banho antes, né? Aí ele falou, não, primeiro vamos comer que eu tô morrendo de fome. Uhum. E ele é do signo de touro. Eu falei, deve ser o signo, né? Vamos lá, né? Comer alguma coisa. Depois, quando ele voltar, eu faço ele tomar banho. E eu tinha ganhado ainda. Olha como que é a intuição. Eu tinha comprado, que aqui agora tá mais fácil, mas antigamente era muito difícil você encontrar produtos da Natura. Uhum. E eu tinha comprado, sabe aqueles sabonetes da Natura, tipo de alecrim, que é bem cheiroso, Ai, que que vem uns delícia. 4, 5. Uhum, sei. Eu falei, eu vou dar um pra ele. Falei, eu vou dar um pra ele. E ele levei, sabe? Mas você planejou dar esse sabonete pra ele sem nem desconfiar que ele era fedido. Isso, sem nem desconfiar, que eu queria dar pra ele uma coisa do Brasil, sabe? Quando você fala. Uhum. Aí fomos comer, sair, mas jantamos tudo. Aí quando a gente voltou, eu falei pra ele, você vai tomar banho. Aí ele falou assim, tá bom. Ele entrou no banheiro, quando ele saiu, sabe criança? Tipo 2 segundos, que molhou o cabelo, eu falei, não, você vai tomar banho. E tudo isso escrevendo, sabe? Escrevendo e fazendo ele ler, sabe? Aquela coisa. Coloquei ele no banheiro, eu dei banho nele, Rufus. Dei banho Ah. nele, lavei o cabelo dele, lavei ele inteiro. Lavei. E aí eu agradeci a Deus que tinha descido pra mim, porque depois foi essa desculpa que eu usei. Ai, me desculpa, mas não. Porque mesmo que depois que eu dei banho nele, que tava até cheiroso, dava pra dormir na mesma cama, Uhum. eu falei, eu não vou dar pra ele. Sabe? Você fala, não. Não, não se Perdeu deve a dar pra alguém graça. que tem o cabelo oleoso. Mesmo, sabe assim, porque eu falei, não perdeu a graça. Como que. Ai. Mesmo assim, ainda fui. Sim, eu falei, ele não era uma pessoa ruim, entendeu? Uhum. E eu falei, eu vou aproveitar, porque olha só, era tudo grátis, sabe? Ele pagou tudo, pelo menos, né? Tudo, mas ele já veio sabendo disso, sabe? Porque ele já veio sabendo. Eu falei, então eu vou te falar, eu não tenho dinheiro, eu tenho 2 filhas, eu não vou deixar de comprar coisa para minhas filhas para sair com você. Claro, com certeza. Entendeu? Uhum. E aí, então, ele já veio sabendo disso. Uhum. Que eu não tinha dinheiro. E não tinha mesmo, Rufus. Eu sou uma pessoa que eu confio tanto assim nas coisas, que eu acho que eu não tinha dinheiro, mas nem pra voltar de ônibus, sabe? Se eu quisesse. E os dentes dele, gata? Os dentes? Os dentes eram bonitos, você acredita? Não tinha Mas bafo? porque ele é uma pessoa. Não, porque ele é uma pessoa que tem dinheiro. Então você via que a pessoa deveria fazer uma limpeza nos dentes, passava no dentista. O Uhum. cabelo era cortado, ele só não era lavado, entendeu como? Igual eu falei, as roupas que ele usava, ele tinha um carro bonito, um carro esportivo bonito. As roupas que ele usava era roupa de marca, era Dolce Gabbana, Uhum. era roupa cara, só que era fedida. E aí, a hora que vocês subiram no quarto de hotel e você falou pra ele, eu vou te dar um banho, ele não reagiu mal. Não, eu falei, vai tomar banho. Eu falei, você vai tomar banho. Aí ele entrou no banheiro e saiu praticamente, com o cabelinho molhado. Sabe igual criança, pingando o cabelo? Uhum. Aí, aí eu olhei pra cara dele e falei, não, você vai tomar banho. E levei ele no banheiro. Peguei o meu sabonetinho da Natura que eu tinha levado pra ele de presente, né? Aham. Sabe como?
Lavei ele inteiro, lavei o cabelo, mas dei um banho mesmo, igual mãe faz na gente, sabe? Pegar e esfregar tudo. Mas peraí, vamos em detalhes. Pra você entrar no banheiro com ele, dar um banho nele, vocês já tinham dado um beijinho, pelo menos. Não, nem beijinho. A gente tava no. Porque, tipo assim, quando ele veio, ele já veio. A gente veio assim, como ele veio de longe, igual eu falei, ele fez 800 quilômetros, então a gente ia passar o final de semana juntos. Aham, Entendeu? aham, Era isso. E aí ele já tinha prenotado um hotel, perto na mesma cidade que eu morava, não perto da minha casa, mas na mesma cidade. E a gente ia passar o final de semana, eu ia fazendo ele conhecer os lugares da onde eu moro aham. e ele indo juntos, assim. Então eu fui pra conversar com ele. Quando a gente entrou, eu falei, você vai tomar banho? Ele foi, saiu do banheiro igual criança mesmo, tudo pingando. Eu falei, não, você vai tomar banho. Eu entrei no banheiro com ele. Mas Eu já aí fui então empurrando ele você pro mesmo banheiro. sem beijar ele, você viu ele nu. Vi ele não. E você ficou nua. Não, não tava nua. Porque eu tava, igual eu falei, tinha descido pra mim naquele dia. Então você Então eu deu tava banho com nele com leve, roupa, usando roupa. usando roupa, porque era uma banheira, eu dei banho nele usando roupa, mas esfreguei ele inteiro, esfreguei mesmo, sabe? E o pior é que eu ia falando, e o ruim é que a pessoa nem entendia, porque eu falo, você tem que, sabe, indignar. E aí você foi esfregando o corpo dele era bonito? Era magrinho, sim, sim, bonito, bem alto. Ele era bonito, sinceramente. Mas tinha esse problema, tinha um jeitinho de tonto, igual eu falei, né? E era sujo, fedido. E aí você esfregou o corpo dele, você esfregou o bumbum, porque o rego é muito fedido. Não, não estraguei essa parte, não. Eu estraguei na frente, peguei o sovaco muito bem, o pescoço, entendeu? O cabelo, eu lavei aquele cabelo muito. Mas não, porque ele tava sentado na banheira também, não tinha nem como eu fazer, sabe? Isso. Ah, mas ele se esfregou nessas partes ou não? Ele só esperou você Ah, terminar? eu acho que esperou eu terminar, enxaguei ele, sequei ele ainda depois, né? Quando ele fui secando ele. E parecia uma mãe, sabe uma mãe, quando a criança não quer tomar banho? E a Aham. mãe fala, peraí que eu vou te lavar. Eu igual isso. Depois eu fui, coloquei meu pijaminha que eu tava, deitei do lado dele e falei pra ele que eu não tava menstruada. Falei, olha, infelizmente nem dá. Sabe, se você quiser até te mostro, sabe? Porque eu tava indignada. No outro dia de manhã, eu tinha que trabalhar, e aí ele me deixou ainda perto do meu trabalho, porque aí a gente ia se encontrar depois, tipo, umas 2 horas da tarde aqui. Uhum. Que aí depois, isso era uma sexta-feira, aí eu trabalhava no sábado até as 2 da tarde, e depois eu tava livre, entendeu? Uhum. Aí foi isso. Aí quando eu até pensei de voltar ainda, mas pra ficar com ele, até pra fazer ele conhecer aqui, porque tanto, eu falei, ele já veio de lá até aqui, né? Uhum. Só, vamos passear. Só que aí ele falou uma coisa, sabe, assim, aí ele, por mensagem, ele falou isso, que quando era que eu ia dar pra ele. Aí eu falei pra ele que eu não ia dar nunca, que eu não queria nem mais ver ele, sabe? Já aproveitei ali era por mim. E aí, depois que ele foi embora, aí eu falei com ele, acho que umas 2 vezes ainda pelo WhatsApp, e a gente depois não se falamos mais. Mas aí Isso foi, depois já que tem. você falou que não ia dar pra ele não ficou bravo, querendo te pegar. Não, ainda falei pra ele que eu não era prostituta. Foi isso que eu falei pra ele. Sabe que eu não sou uma prostituta, sabe? Eles veem brasileira, né, e Pra... acha que é várzea. É, É isso mesmo. O Uhum. modo que ele falou era tipo, já te paguei, entendeu como? Mais ou menos isso. Eu pensei, Uhum. não vou. Aí daí eu aproveitei e falei, sabe, que além de eu tava mensurada, eu falei, nossa, você veio aqui pra me conhecer, você não foi capaz de tomar um banho. Sabe, assim, sério, porque eu tive que dar banho em você. Ele falou que ele tinha tomado banho sim. Eu falei, não parecia. E depois você teve que colocar no outro dia de manhã, ele colocou aquela roupa fedorenta ainda. Sabe, aquela roupa que ele você fala, não, meu Deus do céu, eu acho que somos nós brasileiros que a gente gosta de tomar banho, gosta de passar um perfume, gosta de estar cheiroso. Ah, mas Porque é eu o vejo até mínimo de aqui, consideração, né, gata? Você vai encontrar alguém, pelo menos você passa um sabonetinho no corpo, né? com certeza. E no caso dele, igual eu ainda pensei, coitado,
Ele fez 800 quilômetros, talvez, né? Aí ele vai chegar, vai tomar um banho, né? Uhum. Porque você dá o desconto, né? Suou, fez um caminho longo assim, né? Deve ter suado. Mas não. Você via que não era um suor do dia. Bom, mas pelo menos você comeu de graça, né? Comi de graça, passeei, isso sim. Isso sim, jantei fora, sabe? Tomei um vinho gostoso. Isso até chegar no hotel de novo, né? Que aconteceu essa parte do banho, foi muito legal. Conversamos, porque mesmo que era no Google Tradutor, sabe? Foi legal. A conversa tava fluindo. Bom Oi, dia. quem tá falando? Bom dia. Oxe, Você me adicionou aqui nessa ligação. oxe. Nossa, ai, desculpa, então desliga, mulher. Ai, eu tô sem entender. Foi errado, gata, E você desculpa. tá aqui ouvindo minha conversa ainda? Não, foi agora. Não faz 1 minuto. Entendeu? O que será que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu. Ai, Tá. então desculpa, foi sem querer o telefone meu que tá meio doido. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Saiu já? Eu acho que sim, peraí, porque até meu telefone tá meio doido mesmo. Nossa, o que eu fiz, senhor? Foi 1 minuto. Eu ouvi na hora que fez creque, eu falei, ué. Ai, foi sem querer. Olha eu que doideira. Eu nem sei com quem que a gente tá falando antes. Eu vou ter que olhar depois. Quem foi que eu chamei? Bom, mas vamos voltar. Aí você encontrou. Você tá casada hoje. Sim, agora sim não, mas depois ele ainda teve outro, sabe, Rufus? Até que eu chegasse nesse, né? Até que eu chegasse nesse daqui, eu ainda dei umas rodadinhas ainda. Não, você fez bem, porque quando a gente fica solteiro tem que aproveitar, que casado não dá pra fazer. Então depois do austríaco Com você ainda deu uma certeza. rodada. E também outra coisa, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria, né, uma próxima pessoa. Eu teria que ser meu amigo, eu teria que... Um amigo no sentido de que você consegue conversar tudo aquilo que você quiser com a pessoa, Entendi. sabe? Sem frescura. E morar longe e não ter filhos. Não ter filhos? E por isso também não ter filhos. Porque eu já tenho as minhas, entendeu? Eu ainda quero ter outros filhos e eu não queria uma pessoa sem filhos, sinceramente. Uhum. E aí eu fiquei escolhendo mesmo, sabe? Aparecia outras pessoas, ficava uma vez, depois, ai, tem filho, não quero, então mora perto, não quero, ou ai, falava alguma coisa que eu não gostava, eu já não quero. E foi indo assim, até que eu conheci esse que eu tô agora, que ele mora a 600 quilômetros de distância da onde eu morava antes. Uhum. Entendeu? Aí a gente ficou conversando 9 meses, sem se ver, depois ele foi lá para me conhecer, aí eu vim aqui para conhecer ele e começou a pandemia. Aí ficamos 5 meses sem se ver, aí depois de novo mais 7, e agora 2 anos que estamos juntos, morando junto mesmo. Morando juntos. E você tá feliz agora com esse rapaz? É seu amigo? Sim, Rufi, sim. Aquele tipo de pessoa que eu falo a besteira que for, às vezes eu vou falar da minha vida pra ele falar, ai, não me fala não, porque ele tá virgem. Ele fala, não fala não pra mim essas coisas, porque eu não quero saber do seu passado. Aí eu falo, mas eu tenho que te falar, porque se um dia alguém vier falar pra você que eu era virgem, você vai falar, é mentira. Então valeu a pena toda essa sua busca atrás do amor. Sim, valeu. Tá valendo, né? Igual também eu penso assim, se não for esse é outro, sabe? Porque eu também não fico nessa paranoia, não. Se não é esse é outro, eu quero quem me queira. Não vou ficar mendigando o amor de ninguém. Uhum. E se é muito difícil, eu entendo que é porque Deus não quer pra mim. Aí eu vou pra outro, sabe? Já saio fora. Não quero saber. Aí o conselho que eu dou é que não leva ninguém pra sua casa, sabe? Se alguém encontrar com alguém fora da sua casa, se
se é você que tem que pagar tudo, então já nem vai, sabe? Prioriza, nessa parte, prioriza os gastos para você e para seus filhos. Mas depois, não fica se prendendo, porque meu filho, porque, vou falar por mim, eu passei por tudo isso para ficar perto das minhas, e hoje em dia elas voltaram a morar com o pai delas. Olha que coisa. Então o filho cresce, o filho vai viver a vida deles, eles estão pensando neles mesmos, no bem-estar deles, no final. A gente fica sozinha. E é tão triste a solidão, sabe? Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente está em saúde, enquanto a gente ainda pode, sabe? Fazer tudo aquilo que a gente quer, que a gente tem vontade com consciência, né? Usando um caminho. E é isso, porque esse filho cresce, sabe? E eu vou falar agora pra minha prima, pra ela poder ouvir.